Pense na seguinte situação. É uma manhã normal de segunda-feira na Terra. Pessoas estão acordando, crianças estão indo para a escola, algumas pessoas estão tomando café e outras pessoas estão postando memes no Twitter. Você sabe, é mais um dia normal na Terra. Do nada, objetos parecem ficar mais leves. Você não vê mais pássaros no céu. Cachorros e gatos estão escondidos embaixo de móveis como se esperassem algo ruim acontecer. E é aí que você decide olhar pela janela e não consegue acreditar no que vê. Um planeta inteiro, Marte, cada vez mais perto, cobrindo o céu inteiro. O caos se instaura no mundo, a bolsa de valores quebra, aeroportos param de funcionar. Pessoas começam a entrar em desespero conforme se dão conta de que aquelas são as últimas horas de existência da civilização. Eu já respondi muitas perguntas nesse canal, principalmente as bizarras e estranhas. E eu adoro esse tipo de perguntas porque eu adoro encontrar maneiras inesperadas de ensinar alguma coisa nova. E é por isso que eu adorei a ideia de fazer Marte colidir com a Terra. Só que, surpreendentemente, de todas as perguntas que eu já respondi nesse canal, essa provavelmente é uma das menos absurdas. Talvez porque algo mais ou menos parecido já tenha acontecido antes na história da Terra. Marte em si nunca vai colidir com a Terra. Tanto Marte quanto a Terra estão em órbitas estáveis ao redor do Sol. Mas isso nem sempre foi assim. Quando o Sistema Solar ainda estava se formando, grandes quantidades de poeira espacial que preenchiam ele começaram a se aglutinar. Vários pedaços de rocha começaram a se formar, algumas com o tamanho de pedras que nós encontramos na beira de lagos aqui na Terra, e outras com tamanhos colossais. Ter os planetas que nós temos hoje, Plutão, eu não estou falando com você, todos organizados e em paz, nos faz esquecer de que, em algum momento da história, o Sistema Solar era um lugar extremamente caótico em que colisões aconteciam a todo momento. As maiores rochas com maior campo gravitacional atraíam as menores e limpavam a sua vizinhança, ficando com um campo gravitacional ainda maior como um resultado. Esse processo continuou por milhões de anos, e as maiores rochas acabaram se tornando as luas e os planetas, enquanto as menores rochas ficaram confinadas a áreas como o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. No início da história da Terra como planeta, ainda nessa etapa caótica do Sistema Solar, que nós chamamos de período do grande bombardeamento, como o nome sugere, nós acreditamos que um corpo do tamanho de Marte se chocou com a Terra. E o resultado dessa colisão monstruosa está visível no céu até hoje, e é a Lua. Essa ideia é chamada de hipótese da grande colisão, e atualmente ela é a nossa principal ideia de como a Lua pode ter surgido. Essa hipótese sugere que há 4,5 bilhões de anos, um corpo mais ou menos com o tamanho e massa de Marte colidiu diretamente com a Terra. Esse corpo/planeta recebeu o nome de Theia, que na mitologia grega é a titã mãe da Selena, que é a deusa da Lua. Se é a primeira vez que você ouve falar disso, você provavelmente deve estar duvidando. Mas nós temos ótimas evidências de que isso realmente aconteceu. Primeiro, não faltam evidências de colisões entre corpos celestes de diversos tamanhos no nosso sistema solar. Uma prova mais gritante disso é a superfície cheia de crateras da Lua. Então não é nada absurdo imaginar que algo parecido poderia ter acontecido com a Terra, especialmente nessa fase inicial do sistema solar, em que haviam muitos mais corpos com órbitas instáveis. Outra evidência disso é acreditarmos que a Lua possui um núcleo de ferro pequeno, com densidade menor do que o núcleo da Terra. O resultado disso não fica tão óbvio logo de cara, mas fica ainda mais evidente se compararmos com a composição da Terra. Elementos mais densos, como por exemplo o ferro e o níquel, ao longo de grandes escalas de tempo vão indo para as camadas mais internas, e esse processo é conhecido como diferenciação planetária. Isso é tipo uma versão geológica de separar água do óleo. O menos denso fica em cima, enquanto o mais denso fica embaixo. Ao contrário da crença popular, o manto terrestre é sólido como pedra. Só que quando analisado ao longo de grandes escalas de tempo, da ordem de milhões de anos, ele se comporta como um fluido extremamente viscoso. Como consequência, os elementos mais densos acabam ficando concentrados no núcleo da Terra, enquanto os elementos menos densos acabam ficando nas camadas mais externas, como o manto e a crosta da Terra. E como exatamente isso serve de evidência para uma colisão monstruosa com a Terra? A Lua é composta por elementos menos densos e com menos concentração de ferro do que a Terra. E isso é condizente com a ideia de que a Lua tenha se formado a partir de detritos soltos das camadas mais externas da Terra, onde predominam elementos menos densos e com pouco ferro.
E curiosamente, de todos os planetas do Sistema Solar, a Terra possui a maior densidade. E isso pode ser explicado caso a Terra tenha absorvido o núcleo pesado de Theia, o suposto planeta que teria impactado com a gente. Além disso, a partir de pedaços de rochas lunares, nós conseguimos observar e constatar que a quantidade de isótopos radioativos na superfície da Lua é exatamente a mesma da quantidade de isótopos radioativos na superfície da Terra. Todas essas evidências indicam e apontam que a Lua não era apenas um corpo celeste que estava vagando pelo Sistema Solar e foi capturada gravitacionalmente pela Terra. Só que essa hipótese tem algumas dificuldades. Por exemplo, a fração de isótopos radioativos de oxigênio, tanto na Lua quanto na Terra, indicam que a Lua não foi formada por muito do material desse planeta que colidiu com a Terra. E isso é bastante estranho. Existem diversas variações de como essa colisão pode ter acontecido. E cada uma dessas variações resolve uma das dificuldades do modelo, e apresenta novas dificuldades. Então isso nos coloca a pergunta: como exatamente essa colisão aconteceu e quais foram as consequências dela? Uma das versões da hipótese da grande colisão sugere um impacto direto com um protoplaneta mais ou menos do tamanho de Marte, ou seja, 640 bilhões de toneladas contidas em uma esfera de 7.000 km de diâmetro, se movendo a mais ou menos 12.000 km por hora no espaço. Só para vocês terem uma ideia, a energia envolvida nesse impacto seria pelo menos 10.000 vezes maior do que a energia envolvida no impacto do asteroide que extinguiu os dinossauros. Ou seja, se a vida na Terra já tivesse surgido, ela teria que surgir uma segunda vez. Um impacto dessa magnitude deveria criar um oceano de magma em uma parte significativa da Terra. Porém, nós não temos evidência de que isso tenha acontecido na Terra. Apesar disso, nós temos evidências de um mar de magma antigo na Lua. Só que esse ainda é um dos pontos em aberto da hipótese da grande colisão. Com um impacto dessa magnitude, uma grande parte da superfície da Terra e de Theia seriam ejetadas para o espaço com uma velocidade incrível. Boa parte desse material teria sido ejetada para o espaço e escapado da órbita da Terra. Mas uma parte ficou em órbita da Terra, ainda não como uma lua, e sim como um anel de detritos. Então, por um período de tempo, a Terra foi uma espécie de Saturno. Vale lembrar que esses detritos que estavam orbitando a Terra estavam a uma distância muito menor do que a Lua hoje em dia. Isso significa que a força gravitacional que esses detritos sentiam era bem maior. E conforme a Lua foi se formando, ela foi espiralando para cada vez mais longe, roubando o momento angular da Terra, em um processo conhecido como aceleração de maré. A Terra perder momento angular significa que ela está diminuindo a sua velocidade de rotação. Essa energia, aparentemente perdida, é utilizada pela Lua para se colocar em uma órbita cada vez mais distante. E é por causa da Lua que os nossos dias estão ficando cada vez mais longos. E também é por causa da aceleração de marés que a Lua está ficando cada vez mais distante da Terra, até um ponto em que eclipses totais não existirão porque a Lua estará tão distante que não conseguirá cobrir o Sol no céu. O planeta em que nós vivemos hoje, que abriga tantas pessoas, tantas formas de vida diferentes, tantos relevos geográficos impressionantes, teve um passado extremamente turbulento. E o que sobrou desse período da história do nosso planeta, que talvez tenha sido a maior ameaça à existência da Terra, está até hoje no céu, presa em nossa órbita. Uma lembrança estranha de que nós somos privilegiados, de que a vida na Terra surgiu na hora certa. Lembrem-se disso da próxima vez que vocês olharem para a Lua. Muito obrigado e até a próxima. Não esqueça de se inscrever no canal e caso queira nos ajudar a fazer vídeos semanais e lançar o nosso podcast, vire um assinante do nosso projeto no Catarse. O link vai estar na descrição. E eu também gostaria de agradecer ao Sérgio do Space Today pela ajuda com esse roteiro. Vejo vocês na semana que vem.